Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, o seu programa da TV Conexões, a Estação do Saber, no oferecimento da Secretaria de Educação e do Governo do Estado, para aquele momento em que vamos conversar sobre temas muito importantes do cotidiano escolar. E é claro, Conexões na Ponta do Giz é aquele seu momento do AC, aquele seu momento da pausa, aquele momento de você tomar um cafezinho com o colega e trocar umas ideias. E hoje nós trouxemos aqui um convidado que vai falar sobre uma temática muito importante, muito atual, muito pertinente e que precisamos falar sobre ela. Não só por conta do engajamento, mas por conta de fazer parte da nossa memória, da nossa história, da nossa vivência, tá? Quem está conosco hoje aqui é o meu colega, historiador. Muito obrigado, professor, por estar aqui presente hoje conosco. Professor da rede estadual, lá do Colégio Estadual Rafael Oliveira, lá em Cajazeiras. Por favor, professor, se apresente para o nosso público. Saudações, colegas. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Eu costumo sempre dizer nessas oportunidades que é fabuloso ter espaços para falar sobre uma temática que não apenas é atual, mas ela urge ser debatida, porque, afinal de contas, a gente está falando do Brasil, e falar sobre as relações étnico-raciais no Brasil é falar sobre a história da maioria dessa população. Nós estamos falando de um país que é o terceiro maior país em população negra do planeta. Dos 54 países africanos, apenas 2 têm uma população negra maior do que a brasileira, a Nigéria e a Etiópia. Então, esse é um primeiro ponto que chama a atenção para essa temática. Então, assim, falar sobre esse tema enquanto um homem negro, um professor de história negro, pensando o quanto essas histórias, ou melhor, a nossa história, foi contada por outros. E ao passo que foi contada por outros, ela acabou sendo silenciada, distorcida, reduzida. Isso reafirma a importância da gente ter momentos como esse para que a gente possa debater essa temática. Perfeito, professor. E você traz aí, dentro da sua fala, justamente um ponto que é importante a gente fazer essa quebra de paradigma. Durante muito tempo, nossa história ela é pautada numa visão eurocentrista. Nós estamos agora justamente trazendo esse momento, que é essa quebra dessa colonialidade, que é o que atualmente nós chamamos de decolonialidade, é que dá outra possibilidade da voz, dá outra possibilidade também de trazer a sua versão. E dentro desse trabalho que você vem desenvolvendo lá dentro da sua unidade escolar, você encontrou uma estratégia que vai justamente fazer uso dessa ancestralidade, dessa memória ancestral. Conte para nós um pouco aí como é que se desenvolveu, como é que surgiu essa ideia, tá? E como é que ela acaba acontecendo na prática. Entendendo que a docência ela caminha junto com a pesquisa, eu fui para o mundo da pesquisa tentando investigar metodologias, ou construir metodologias que fossem capazes da gente trabalhar com a história negra de forma ressignificada. Eu acabo indo para a sala de aula em paralelo à própria chegada, à própria edição da Lei 10.639. Então eu vou para a minha experiência na sala de aula já com uma lei que dizia que a gente tinha que trabalhar com a história do negro, do africano, de forma ressignificada e positiva. E aí eu faço uma pergunta. É possível trabalhar com a história negra? É possível a gente trabalhar com a história, por exemplo, do negro a partir de uma história positiva? A resposta é sim. Se a gente sai daquela perspectiva da escravidão, que é uma perspectiva, inclusive, reducionista, e passa a entender que a história do negro, que a história do africano não começa na escravidão, mas começa, inclusive, com a própria história da humanidade, porque a humanidade surge em África, porque as primeiras civilizações, elas são africanas, porque todo o processo de construção de ciência vai se desenvolver primeiramente ali no Nordeste africano, em Kemet, que a gente conhece como Egito, na antiga Núbia, em Axum, em Cuxi, em Merói. E aí eu estou falando de matemática avançada, eu estou falando de engenharia, de química. Não é possível desenvolver
a construção de pirâmides, sem conhecimentos imensos no campo da matemática, sem conhecimentos extremamente avançados no campo da física. Não é possível a gente desenvolver, né, o processo de mumificação sem conhecimento extremo no campo da anatomia humana ou no campo da química. Então, o primeiro passo foi começar a trabalhar com a história negra a partir de um lugar que remonta a uma história positiva. E essa história positiva é quando a gente parte para a compreensão que a nossa história não começa na escravidão com o sofrimento. Nossa história começa com o próprio processo de surgimento da humanidade. Então, todo o processo de desenvolvimento motor, de desenvolvimento cognitivo, todo o processo de bipedalização, todos os processos evolutivos que vão dar origem ao que a gente chama de espécie Homo sapiens sapiens, é um processo que ocorre no continente africano. Toda humanidade que sai do continente africano, ela sai para colonizar os outros espaços geográficos, a Europa, a Ásia, a própria América, com características africanas. Se com o tempo elas se transformam, elas se adaptam aos climas, né, a esses espaços geográficos, isso é algo que vai se materializar ao longo de milhares de anos. Ou seja, nossa história começa com a história de reis, de rainhas, de sociedades que desenvolveram, né, um desenvolvimento tecnológico extremamente avançado, que hoje, inclusive, nós perdemos muitos desses saberes. Hoje a humanidade não sabe explicar ao certo como os antigos egípcios desenvolveram a construção das pirâmides, porque esses saberes eles acabaram sendo perdidos. Então, o primeiro ponto foi para aí, né? Tentar encontrar, tentar trazer histórias positivas. E a partir desse trazer histórias positivas, André, enquanto professor de história, começa a fazer caminhadas afropedagógicas. Tirar o aluno da sala de aula, pensando inclusive que essa sala de aula ela traz um modelo ocidental, né? E aí pensar que produção de saberes, já que a gente está falando de saber aqui nesse programa, ele não está preso dentro de quatro paredes. Né? Um ancião, um griot, muitas vezes ele aproveita uma caminhada numa mata para dar uma aula de química. Ele aproveita duas espécies de sapo para mostrar qual é o sapo que pode ser pego e cozido e consumido e qual é o sapo que é venenoso e que vai servir para envenenar a ponta da flecha que vai ser utilizado na caça. Então, essas caminhadas começaram a utilizar a cidade de Salvador como um museu a céu aberto. Eu entendo que nossas ruas, nossos monumentos, nossas instituições como a Sociedade Protetora dos Desvalidos, nossos museus como o MUCAB, como o MAFRO, hoje como a gente tem, de 2022 para cá, a Casa das Histórias de Salvador, ou a Galeria do Mercado Modelo, ou praças como a Praça Maria Filipa, né, o Monumento a Zumbi, espaços como liderados por personalidades negras de relevância dentro do cenário da resistência política do centro histórico de Salvador, como a Cantina da Lua, liderada por Clarindo Silva, ou o espaço de pensar a beleza e a estética da mulher negra, né, liderado por Negra Jo. Então, nós começamos a levar os alunos, nós começamos a levar pesquisadores, pessoas que estão vindo, inclusive, de fora do estado, de fora do país, se conectar com uma história que foi negada, porque essa história ela foi construída a partir de um currículo eurocêntrico, de um currículo que, como a professora Ana Célia da Silva bem falou lá em A Discriminação do Negro no Livro Didático, excluiu, distorceu, reduziu as nossas histórias. Então, o afroturismo, que foi o que eu me vi fazendo, o Experiência Griot, que é esse projeto que eu estou aqui relatando, ele surge dessa experiência do André professor, do André que, enquanto homem negro que está em sala de aula, pensando em levar essa história positiva, pensando em levar uma história que é possível fazer com que os nossos alunos possam sorrir, possam se identificar, né? E utilizando, de fato, de todo esse potencial que Salvador é, enquanto essa Roma negra que tem nos seus gestos, nos seus cheiros, na sua estética, toda essa ancestralidade que nos marca. Eu sempre lembro de manhã, quando eu vou falar sobre essas temáticas, porque eu lembro assim de, enquanto criança, minha mãe fazia uma coisa chamada de caixa, que era um valor que era, né, somado. Então, durante 12 meses, por exemplo,
12 pessoas estavam ali participando daquele caixa, geralmente era alguma irmã, alguma vizinha, alguma amiga, e aí era depositado um valor na mão de alguém, e aquele valor somado ia ajudar aquela pessoa naquele mês a pagar uma conta, a fazer uma reforma, a fazer algo na melhoria da sua qualidade de vida. Quando a gente vai lá para o curso de História, e aí lembrando do professor Biratan Caixa de Araújo, a gente aprende que essas caixinhas, esses caixas, eram utilizados no período da escravidão como um recurso, como uma estratégia, né? Onde a população escravizada juntava um dinheiro para acumular o pecúlio. Então, por exemplo, a Irmandade, né, que se desenvolve na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, por exemplo, no Centro Histórico de Salvador, ou a Sociedade Protetora dos Desvalidos, eram irmandades que funcionavam como instituições que serviam como acolhedoras, que serviam como espaços de aprendizado, né, de formação para os mais jovens em determinados ofícios, de acolhimento espiritual, de acolhimento no campo da saúde, mas também como espaços de guardar um valor, de guardar um dinheiro para a compra da liberdade. Né? Então, o projeto acaba surgindo nesse movimento de estar levando os nossos alunos, de entender, inclusive, que memória é um elemento simbólico de construção de identidade, de fortalecimento de identidade. Então, quando a gente fala de memória, a gente está falando que a gente precisa construir memórias positivas. E se a gente vai pensar em que memória a história oficial brasileira nos ajudou a construir, não foram memórias positivas. Se a gente vai lembrar lá do François Fanon, a história que eu aprendi em sala de aula me distanciava dos meus ancestrais. Eu precisei ter um contato, isso já na universidade, a partir de determinadas leituras, a partir do contato com intelectuais negros que trouxeram uma bibliografia, que trouxeram e me apresentaram um referencial teórico afrocentrado que me permitiu enxergar a minha história agora de forma positiva, saindo desse lugar de escravizado e partindo para o lugar do indivíduo que não só, né, foi protagonista no processo de surgimento da humanidade e o desenvolvimento das primeiras civilizações, mas que, se essa história oficial tentou impor um enredo onde a nossa história foi pautada do sofrimento da escravidão, o que eu aprendi é que nossa história não foi pautada a partir da ideia do sofrimento da escravidão, mas da resistência, das lutas travadas contra esse sistema escravista. Então, o que eu levei e comecei a levar para a sala de aula foi a luta do que nossos ancestrais fizeram para acabar com esse sistema escravista. Então, nossas aulas devem ser narrativas de luta, de resistência. Nossas aulas de história, nossas aulas de língua portuguesa, de geografia, né? Nossas aulas de matemática, quando a gente fala da etnomatemática, por exemplo, são aulas que, sobretudo aqui na Bahia, aqui em Salvador, devem servir para trazerem referenciais positivos. Das revoltas, como a Revolta dos Malês, que agora, em 25 de janeiro, a gente comemora aniversário, maior revolta de escravizados, provavelmente de toda a América, ou da Revolta dos Búzios, de 1798, ou da importância de determinadas personalidades, porque quando a gente fala da negação da história negra, a história das personalidades negras, dos nossos heróis, talvez seja uma das histórias mais não contadas. Dificilmente a gente enxerga e encontra o nome dos indivíduos que protagonizaram as nossas histórias. E aí falar de histórias como de Luiz Gama, um indivíduo que era um rábula, que não fez faculdade de Direito, mas era um gênio ao ponto de receber autorização para advogar e ser responsável por soltar mais de 500 pessoas, encontrando e identificando brechas na lei. É falar da biografia de pessoas como Machado de Assis, provavelmente o maior literato que nós tivemos até hoje, ou provavelmente do maior médico que esse país já teve, baiano, Juliano Moreira, que adentra a faculdade de medicina, ainda com 14 anos de idade, né? Num Brasil ainda escravista. Isso é importante chamar a atenção. Juliano Moreira é um homem retinto, que entra na primeira faculdade de medicina do Brasil, provavelmente a mais prestigiosa da sua época, e ele entra com 14 anos.
Com 17 anos, Juliano Moreira está fazendo concurso para se transformar em docente dessa mesma universidade, e ele vai além, né? Ele se coloca como uma referência no combate às teorias racistas do período, né? Todas as teorias fruto do evolucionismo social, das teorias raciais, de toda aquela ideia onde existia uma hierarquia das raças e que aqui no Brasil ganha muita força, que aqui no Brasil pauta toda uma política de branqueamento, pauta uma política de incentivo à imigração europeia. Só para a gente ter ideias, ao longo da segunda metade do século XIX, o Estado brasileiro edita leis, né, liberando os europeus de entrarem no Brasil. Eles não precisavam de vistos para entrarem no Brasil. No mesmo período, você tem leis sendo promulgadas impedindo africanos e asiáticos de entrarem aqui. Isso só mostra como as teorias raciais chegaram aqui com força muito forte, né? E aqui na Bahia, na Faculdade de Medicina, a gente tem uma referência, que é o Raimundo Nina Rodrigues, que é uma das grandes referências que fundamenta esse racismo científico. Por outro lado, a gente tem um homem negro como Juliano Moreira, que não só revoluciona os estudos de como se lidar com as doenças mentais, mas se coloca como uma referência intelectual e teórica contra esse mesmo racismo científico. Então, o projeto surge como essa perspectiva de poder trazer a história desses personagens, a história de determinados eventos que marcaram a luta de resistência da população preta, como a revolta do Haiti. Se a gente pensar que o Haiti, que é uma ilha muito menor do que a Bahia, foi o primeiro lugar das Américas a pôr fim à escravidão, isso aí é fabuloso, né? Que o Haiti foi tão importante ao ponto de produzir um sentimento chamado de haitianismo, que era o medo que as elites escravistas tinham que o que ocorreu no Haiti ocorresse nos outros espaços. Isso é fabuloso. Sidney Chalub vai identificar um documento de um indivíduo que foi preso no Rio de Janeiro com uma tatuagem de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, um dos principais líderes da revolta do Haiti. Então, criar essas referências quando a gente fala de construir uma educação antirracista ou de construir uma educação afrocentrada é fundamental. Nossos alunos precisam de referenciais positivos, de experiências positivas, e aí eu estou falando do quilombo, eu estou falando das irmandades religiosas, das diversas revoltas, eu estou falando da imprensa negra, eu estou falando dessa população negra que não utiliza apenas da força como forma de resistência, mas que utiliza do intelecto, por exemplo, adentrando a academia como os irmãos Rebouças, né? E aí a gente tem lá o André Rebouças como o primeiro engenheiro negro, um dos grandes responsáveis por modernizar, né, a Rio de Janeiro, então capital do Império. Então é trazer essas referências. E a cidade de Salvador nos possibilita isso nas suas ruas, nos seus monumentos, nas suas vielas, nas pessoas que ocupam essas ruas, nos nossos mais velhos. O griot acaba vindo nesse sentido. O griot surge, né, resgatar essa expressão griot, e aí eu me lembro muito do professor Abdias do Nascimento, quando eu vou ler O Griot e a Muralha, que é um livro que vai falar um pouco sobre a biografia do professor Abdias. Não tem como acho que a gente falar sobre griot, sobre resistência negra, sobre Lei 10.639, sem falar do professor Abdias, porque lá na década de 40, quando ele funda o Teatro Experimental do Negro, ele já está pondo em prática o que só em 2003 vai se materializar, que é a Lei 10.639. Toda essa ideia de trabalhar com a história positiva, de falar dos reinos africanos, de falar da experiência em diáspora, não como a experiência do sofrimento, mas como a experiência da luta, da resistência. O professor Abdias já traz toda essa perspectiva. Professor, é maravilhosa a sua retórica, assim, é encantadora, é muito conteúdo que a gente precisa com certeza de mais programas para poder trabalhar com essas temáticas. Inclusive, quem está assistindo a gente aí, quiser que a gente traga de novo o professor, mande mensagem que a gente traz para conversar mais com ele. Mas
Para a gente começar a concluir, professor, um professor que não está em Salvador, que em Salvador nós somos privilegiados, né? Nós temos uma cidade, museu, mas nós temos colegas aí que estão nos assistindo no interior, em outros estados, né? E que talvez queira começar uma prática dessa, de trabalhar com o tema da memória, da ancestralidade, de explicar o papel do que é um griot, tá? Que sugestões nós poderíamos dar para esses professores, para eles iniciarem um trabalho tão pautado, tão importante, tão empoderado como este que você acabou de nos relatar? Professores, colegas, essa pergunta é muito importante. Eu acho que isso me lembra o Paulo Freire e a nossa função social enquanto docente. Isso me lembra a Bell Hooks, quando ela fala lá dessa educação que deve transgredir. Eu acho que a gente precisa construir uma educação, sobretudo uma educação pública, que pense que o nosso aluno ele precisa transgredir, porque ele só vai vencer a barreira do racismo, da xenofobia, da homofobia e outras tantas barreiras, se ele for realmente preparado a transgredir. Então, eu acho que esse docente que precisa dar esse pontapé inicial, ele precisa transgredir, ele precisa reconhecer primeiro que, assim como ele, assim como todos nós, passamos por um processo formativo eurocêntrico, que nos deixou, assim, à margem de uma literatura que nos fundamentasse para trazer determinadas temáticas. Então, a minha primeira sinalização é que a gente procurasse leituras, podcasts. Hoje, as redes sociais nos ajudam nesse processo formativo. Assistir a TV Conexões. A TV Conexões, fazer uma caminhada com experiência griot, né? Fazer uma caminhada com experiência griot. Às vezes a gente vai fazer a caminhada nos mesmos lugares, fazer os mesmos roteiros, mas trazendo temáticas completamente diferentes. Agora, em janeiro, a gente fala sobre a Revolta dos Malês. Em maio, a gente vai ocupar os mesmos espaços, mas falar sobre o protagonismo da mulher negra. Então, eu acredito que procurar referenciais negros, uma literatura de intelectuais negros que são notórios saber dentro da academia. Então, e aí a gente tem intelectuais dentro do Brasil, em África, no Caribe, nos Estados Unidos, que são grandes referências. Se a gente fosse citar alguns poucos referenciais assim, só para a gente dar um pontapé. Falando de Brasil, professora Ana Célia da Silva aqui, Salvador, professora da UNEB, Sueli Carneiro, professor Kabengele Munanga, professora Cecília Soares, professora Nilma Lino Gomes. São alguns professores que a gente poderia citar. Não tem como a gente falar sobre a temática sem pensar em Cheikh Anta Diop, quando a gente fala de história da África, de Joseph Kizerbo. Na literatura a gente poderia trazer, né, a Conceição Evaristo. Um defeito de cor é importantíssimo e eu utilizo muito da literatura como uma ferramenta de trazer uma história e personagens que existiram na vida real para essa temática de um tema de história, e aí a literatura nos ajuda muito. Temos também um manual de como ser um professor antirracista, né? de Jamila Ribeiro. Tem a professora Bárbara Carini aqui, que tem uma produção muito rica. Temos o professor Carlos Mu, que em Racismo em Sociedade, África que Incomoda, sinaliza o quanto é importante a gente partir de uma África e de uma história preta positiva. Então é isso que eu sinalizo. Trabalhar com a história negra é trabalhar com a história positiva, é trabalhar com a história desse protagonismo, do protagonismo de pessoas negras, é trazer para o conhecimento dos nossos alunos quem são esses referenciais negros e o que eles fizeram, o que eles protagonizaram, né? E agradeço mais uma vez, professor, o convite, agradeço aos colegas que estão aqui nos ouvindo. Eu espero que esse bate-papo ele tenha sido assim bem proveitoso. Convido vocês a acompanharem as redes sociais do Experiência Griot. Ao longo do ano, a gente vem lançando temas e ações que nos ajudam a fortalecer uma educação antirracista e a fortalecer uma educação emancipadora.
Nós que agradecemos, professor, a sua presença, né? Fica aí a dica para os colegas que estão nos assistindo, principalmente aqueles que estão tendo certa dificuldade de desenvolver trabalhos nas disciplinas, principalmente da parte diversificada, né? A história dos meus ancestrais, a história da cultura, da literatura africana. Então, há uma série de materiais que estão disponíveis, basta buscar essas informações nas redes sociais. Conte conosco daqui, da TV Conexões, a Estação do Saber, para que vocês possam pautar também os conhecimentos ou conteúdos que vocês considerem necessários para que a gente possa produzir, trazer novos convidados, trazer novamente o professor aqui para poder bater um papo com a gente. Então é isso, nós somos um canal da Rede Web, da Secretaria de Educação, que está aqui para somar junto com vocês. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na TV Conexões e até o próximo programa.